E aí, como está a semana? Começou bem? Corrida. Corrido? Cheguei faz uns 15 minutos em casa. Caramba! Corrido muito. Não, mas tá legal. Eu prefiro assim, que daí pelo menos a gente fica com aquela sensação de tá produtivo, tá produzindo. Certo. Passei o link para o Ricardo, ele vai entrar em breve. Certo. Enquanto isso, eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir já meu Excel. Deu certo você fazer suas coisas? Quer compartilhar sua tela comigo aqui com a gente, para a gente já ver o que você está fazendo? Claro. Na verdade foi bem tranquilo assim, professor. Ah, Eu que vi a bom. aula de novo e vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Tá vendo? Tá vendo. Foi bem tranquilo. Eu olhei a aula de novo que a gente fez por estado ali e no fim só confirmou aquilo que tu tinha dito, né? Não teve muita diferença aqui no cálculo do índice de associação, ó. Teve uma Uhum. diferença aqui, mas quando a gente tira a raiz, ficou praticamente igual esse aqui, né? Legal. Isso devido a que cada estado tem apenas uma cidade, né? Sim. Legal. Ó, ficou uma diferencinha pequena, vamos dizer, né? Uhum. Deu E aqui aí, pode falar. Deu 0,67 aqui e aqui embaixo deu 0,74. Então, Isso. Então, aí mostra o seguinte: tá parecendo que é fracamente associado essas duas informações, certo? certo. As duas variáveis. Então, só que essa associação, essa ideia de relacionamento é uma relação linear. Se você olha para os gráficos, tem alguma coisa. Você dá para começar a Uhum, observar um padrão, certo? Só certo. que ainda não, é não linear. Né? Uma coisa mais não linear. Ricardo, pode falar com a gente, você tá aí? Sim, boa noite, professor. Tudo bem, Ricardo, Ana? Bem, E aí, obrigado. Ricardo? Hello. Tudo bom? Bem, Ana, não sei aí. Tudo certinho. Hoje está quente aqui no sul. Ok, ok, aqui tá fresco. Tá muito frio, mas tá muito frio. Tá fresco. O quente da Ana deve ser quanto aí, Ana? 18 graus? Para você é quente? Não, bah, hoje foi 20, quase 30, professor. A Ah, então, gente, há já uns tá 2 dias feliz. atrás, estava tipo 5 graus. Hoje está uns Nossa, 30. uau. Hoje chegou a 30, com certeza. Olha só, estamos falando de três pontos diferentes. Viva a tecnologia. O Ricardo Isso aí. tá em Salvador, Ricardo? Sim, estou em Salvador. Ricardo, só que você é de Moçambique, certo? Sim, sou de Rica- Moçambique. Ele vai falar um português diferente, cada um tá falando um português de um jeito aqui. Eu falo português aqui do estado de São Paulo, a Ana fala o português do Rio Grande do Sul e o Ricardo fala o português de Moçambique. Olha que coisa legal, Ok. Aham. né? Ricardo, então só para te contextualizar, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Aquelas aulas que eu pedi para você fazer era para chegar nesse mesmo ponto que a Ana chegou aqui. Ela tá mostrando para gente alguns cálculos que ela fez de uma variável chamado índice de associação T, que eu coloquei lá nas aulas, até a aula 3. Sim. E é para relacionar duas variáveis qualitativas. Qual que é o detalhe dessa variável? Ela é uma variável que vai te responder principalmente se tem uma relação linear entre as variáveis, né? Então, quando a gente olha aqui para a Ana, Ana, sobe um pouquinho no seu gráfico, por favor. Que acontece? Se a gente olha esses dois gráficos que ela está mostrando aí, os dois gráficos são gráficos similares, tá? Os dois gráficos são gráficos de colunas, que
estão relacionando uma série temporal de quantidade de pedidos, que são aquelas bases que você viu lá. E aí a gente só separou por grupos de cidades, que são grupos de cidades onde a gente levou a premissa que são cidades onde tem maiores percentuais de vendas. Então, são cidades que têm percentuais de vendas similares. Essas foram as premissas que a gente levantou. E que a gente utilizou para fazer essa primeira divisão. Então, a ideia aqui, qual que é? Quando você apresenta esse gráfico dessa série temporal de abril 18 até março 19, com a quantidade de pedidos nesses grupos de cidades, aparentemente você observa que há uma lógica nessa distribuição ao longo do tempo, só que essa lógica é não linear. Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer uma associação entre duas variáveis, ver o quanto uma variável qualitativa responde à outra, digamos assim, né? Quanto que ela é forçante na outra, a gente faz um cálculo, um primeiro cálculo que eu mostrei, que é o índice de associação T. Esse índice de associação T ele vai estar relacionado com um teste Q quadrado, que a gente vai ver lá na frente, um pouquinho lá na frente, nas próximas aulas a gente vai entrar como fazer essa mesma ideia aqui, só que com um teste Q quadrado. A gente vai perceber que com um teste Q é mais rápido fazer, é uma conta só que se faz. E o que acontece? A gente sempre relaciona o seguinte, tem uma premissa que está por trás dessa associação T, que é assim, o quanto essas variáveis são homogêneas. Então, Ana, desce um pouquinho o seu gráfico, só para colocar no gráfico de baixo, para falar o que é uma variável homogênea. Que esse gráfico que a gente está... isso, esse daí. Exatamente, agora está no centro da tela. Se as duas variáveis são homogêneas no cálculo, o que a gente esperaria era uma distribuição dessa forma, tá vendo? Sim, mesma distribuição. Tá? Então, isso aqui é considerado uma distribuição homogênea. Se você colocar em percentuais esses dados aqui, 9, 7 e tal, você vai perceber que todos eles, com relação ao total de cada coluna, eles sempre são os mesmos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se eu pegar abril 18, se eu pegar aqui, ó, 44, que é o total de abril 18, 13 por 44, dá a mesma coisa, dá o mesmo percentual que 9 sobre 31. Ok. Tá? Então, isso aqui é uma distribuição homogênea. Então, qual que é a ideia desse que está por trás aqui? A pergunta dele é assim, tá? O quão homogênea é essa distribuição? E se for homogênea, pensando numa distribuição linear? Então, você levanta essa premissa aqui no cálculo. E você faz a comparação entre uma coisa e outra. Ou seja, entre o que você está esperando, se fosse homogêneo, e o que realmente aconteceu, que é o gráfico de cima, que é o observado. Quanto mais próximo de 1 for esse cálculo que está ali embaixo, mais associados estão linearmente. Então, o que acontece aqui? Esse primeiro fator já mostra assim, olha, a gente tem uma associação fraca entre essas duas variáveis, que é a variável tempo e a variável classificação de cidades, só que a gente tem uma associação fraca para uma distribuição linearizada. Isso não significa que não tenha alguma lógica que não seja linear. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você subir um pouquinho, sobe um pouquinho, Ana, nesse primeiro gráfico, aqui em cima de cidades, obrigado. Você começa a notar, se você olhar o azul, que tem algumas sazonalidades. Então, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Então, isso daqui está mais para uma coisa não linear ao longo do tempo, né? Como se fosse uma onda aqui, do que para uma coisa linear, do que para uma função linear. Certo? Então, isso aqui já consegue responder essas respostas. Porque é muito comum as pessoas fazerem muita coisa por regra de trade, por média... Enfim, só que causa problemas com relação a isso, né? Isso aqui mostra bem isso. Você tentar traçar médias e fazer uma projeção por médias para isso daqui, você vai ter problemas lá na frente, né? Então, essa é uma das coisas que acontece. A ideia aqui hoje é a seguinte. A gente vai trabalhar com a gente vai fazer uma relação entre essa base de dados, que é essa BD aqui que a gente está trabalhando, e essa base de dados, uma outra base de dados que eu passei para vocês, são 3 bases de dados lá, que é esse Order Details aqui, detalhe de ordens aqui, né?
Essa base de dados aqui, tem um programinha lá, Ricardo, acho que na aula 1, se não me falha, que pede para baixar, para ver base de dados sem ter restrição de tamanho, que é esse Notepad++ aqui. Ele é um programa free, ele é um editor de texto, digamos assim, um pouquinho mais poderoso e fácil de trabalhar. A vantagem dele é o seguinte, toda vez que eu quero ver uma base de dados, eu jogo a base de dados aqui e eu consigo saber como ela está estruturada. E se está estruturada, né? Porque vai ter base de dados que não tem uma estrutura muito bonitinha, a gente vai ter que arrumá-la. Ao longo do tempo vocês vão ver que tem base de dados bem ruins. E a gente vai ter que ficar arrumando. Então, pelo menos aqui você já tem uma ideia do que vai acontecer. Se a gente olhar essa base, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que a gente tem as ordens sendo repetidas. Esse tipo de base a gente vai tratá-la porque isso aqui é uma base conhecida como base transacional. O que é uma base transacional? Como se fosse uma base, quando você vai no supermercado, que emite aquela nota de supermercado para você, aquilo é uma base de transação. Por quê? Você está tirando objetos, no caso mercadorias, de um lugar, que é dentro do supermercado, e está indo para um consumidor. Só que é o mesmo consumidor, no caso aqui é a mesma ordem, com vários itens de compra. Essa é a ideia. Então, por isso que você tem a repetição do itens do ID da ordem aqui. Ele se repete. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai abrir essa base no Excel. Com essa base aberta no Excel, a gente vai gerar uma outra base agrupado por ordem e somando essa quantidade de amount aqui, que é o quanto foi comprado. E aí a gente vai pegar o valor somado e vai jogar nessa primeira base que está aqui. Deixa eu jogar aqui, espera só um minutinho. Professor, Oi? Fazer uma pergunta. Vou falar. Esse Notepad, né? O nome dele? Isso, Notepad++. Tá. Se eu tiver, assim, 200, 1 milhão de linhas, sei lá, eu consigo ver até o fim ele? Sim. Os dados? Sim. Ah, que beleza. Sim. Tá. Ótimo. A vantagem dele... Ah, ô Ricardo, também se precisar perguntar alguma coisa, pode me interromper a hora que você quiser, tá? Sim, certo, professor. Não tem problema nenhum, é só falar meu nome que eu paro de falar. Aqui, Ana, a restrição vai ser a memória do seu computador. Ah, certo. Tranquilo. Então, e quando eu falo memória, é a memória do HD, né? Não a memória RAM, a memória do HD. Se tiver uma base gigantesca aí que mais para frente a gente vai começar a brincar com Python ou mesmo com o SAS que a gente pode brincar, lá eles trabalham com mais de 1 milhão de linhas, né? Certo. Que é o problema do Excel, que ele tem essa restrição, a famosa restrição do Excel, que é essa restrição de lá embaixo, ele chegar a 1 milhão e sei lá quanto que é isso aqui, 48 mil linhas, é isso, né? 1 milhão e 48 mil linhas. Ele não tem... que eu fui tratar fui tratar uma base de dados e aí eu estava utilizando o Power BI e eu não consegui ver todos os dados. E daí eu lembrei, só que isso foi no outro computador, eu não estava com esse programa instalado. Aí agora eu me lembrei, podia ter olhado aqui nesse programinha aqui, né? Eu conseguiria ver todos os dados e até talvez tratar alguma coisa, né, nele, né? Mas pelo menos olhar até a última linha, né? Sim, sabe, mas agora você levantou uma coisa que eu fiquei... Você estava olhando no Power BI, significa que você estava olhando você estava no próprio servidor ou estava numa base no seu HD? Estava numa base no meu HD, eu tinha esse CSV, e aí eu fui tratar ali, só que o Power BI, no filtro, ele tem uma limitação até 1000 linhas, né? Eu não consigo carregar tudo, né? E aí... Consegue visualizar tudo? Não. Ou é uma questão de configuração? Pelo menos no Power BI que eu estava usando, que é aquele Desk, né? Eu pedi para carregar e como passou de 1000 ali no filtro, eu não consegui visualizar toda a base, né? Aí agora eu lembrei desse programa, talvez eu pudesse ter olhado por aqui para ver quantos tinha ou alguma coisa desse tipo. Com certeza deve existir algum
código no Power BI que você consiga fazer contagem total de linhas. Tá. É um código, o Power BI ele vai funcionar por código. Você pede para ele contar a quantidade total de linhas da base. Ele tem um count qualquer, ele é bem parecido, bom, enfim. Certo. Ele vai pedir para contar. Agora, sim, se você jogar aqui, ele vai até. Isso aqui tem 500, Isso aí é. 501. No caso, Sim. ele é pequenininho. Tá? Mas ele vai embora. Ele não tem Beleza. dor, não. Tá? Então, o que a gente vai fazer Certo. aqui é o seguinte. Eu vou, como eu já chamei de base, base de dados 2 aqui, vocês devem estar com a 1, eu vou chamar de base de dados 3. BD3. Tá? Que é o que vocês chamam de 2, não tem problema nenhum. Eu só vou inserir essa informação aqui para a gente poder trabalhar. Então, é aquela velha forma. Obter dados do arquivo de texto CSV. Vou até aonde eu preciso, que vai ser o meu drive da aula. Aqui, e eu vou pegar esse detalhes das ordens. Importo. O que acontece? Aqui, como esse CSV tá bonitinho, já tá delimitado por vírgula, como a gente viu aqui, mostrou aqui pra gente, eu vou abrir aqui, ó, o delimitador é vírgula, então tá certo. Tá? Aí, alguns detalhes são o seguinte, é ver como ele tá trazendo esse amount aqui, tá vendo, ó? Uhum. Percebe que o delimitador aqui é ponto. Mesma coisa nesse profit aqui, que é o lucro no caso, tá vendo? O percentual seria ponto. Só que olha o que ele está fazendo, tá trazendo inteiro para mim, tá vendo? Uhum. Aí, tem várias formas de resolver isso. Nossa, como essa base não é muito grande, eu faço o seguinte, eu mando ele carregar para mim, sabendo já que ele está com um problema. Aí ele faz essa coisa chata aqui. Base de dados 3, ele trouxe para cá, vou mandar ele excluir essa aqui. Base de dados 3. Aí aqui, a mesma coisa, eu já vou vir aqui em tabela, desvincular, e já vou mandar em converter em intervalo, melhor ainda, já mando em converter em intervalo, que ele tira essa coisa toda. Já vou clicar aqui fora, selecionar aqui, mandar ele jogar a seleção para todo mundo, para não deixar configuração na tabela. Quanto mais cor, né, que eu já falei, acho que eu falei para Ana, não sei se você lembra, falei para você, Ricardo, quanto mais cor, quanto mais formatação tiver uma tabela, mais pesado fica o Excel, tá? Então, quanto mais simples ele ficar, quanto menos cor você puder utilizar, melhor, mais rápido ele roda nesse primeiro momento. Aí aqui, colocar os filtros, qual que era o detalhe? Se a gente olhar a base de dados que a gente tem original, aqui não é 127.500, é 1.275, tá vendo? Delimitador é ponto. Então, essas duas variáveis, o que a gente vai precisar fazer nesse primeiro momento é dividir todo mundo por 100. Tá? Então, aí eu faço assim, ó. Aí, podia ter alterado lá, mas como é pouca coisa, eu faço 100 aqui, copio esse 100, vou nas duas variáveis que eu preciso, se tivesse separadas, vou em uma e depois na outra, editar, colar especial, mando ele fazer a divisão para mim. Tá vendo? Na hora que eu jogo divisão, ele já fez a divisão para mim, como precisava, para todo mundo. Se você precisasse multiplicar, sem problema nenhum, ele faria a multiplicação. Mas essa é a ideia, tá vendo? Pegaram o espírito da coisa? Ricardo? Não, professor, não percebi o procedimento. Eu não entendi. Você conseguiu ou não? Não, não consegui o passo, não consegui. Ah, tá. Então eu vou fazer de novo. Ó. O que eu fiz? Eu vou dar uns Ctrl Z aqui. Aqui, ó. Tava assim, certo? Certo. Aí, se a gente olhar a base de dados original, esse valor aqui, ó, é o amount aqui, ó, a primeira linha, essa linha 2 aqui, tá vendo? Sim. Só que ele é 1.275, tá vendo? Depois ponto 00.
O divisor de decimal dele é ponto. Quando eu trouxe para cá, ele não trouxe esse divisor para mim. Então, ele ficou com um número, na verdade, Não enxerguei nenhuma, não. 127.500. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa coluna e dividir todo mundo por 100. Concorda? Sim. Porque se eu pegar esse valor aqui e dividir por 100, ele fica assim. Fica sempre 1.200. Faz sentido? Faz. Aí, o que eu vou fazer? Para dividir todo mundo por 100, eu venho numa linha qualquer, numa célula qualquer, tanto faz, digito 100, copio esse cara, dou um Ctrl C mesmo de copiar, seleciono as duas linhas, aqui, vou em editar, colar especial, e mando ele vir aqui, ó, fazer uma operação. A operação que eu quero é que ele divida todo mundo aqui para mim, onde está selecionado, por esse valor que eu estou colando. Então ele vai simplesmente dividir. Ele dividiu todo mundo, e aí todo mundo ficou certinho. Tanto que se eu vier para cá, aqui ó, 1.275, 1.275, menos 1.148, menos 1.148. Aí tá tudo certo. Tá. Ó, 66, 66. Tudo bem aí, Ana? Tá. Tudo certo, tô tranquilo, professor. Beleza. Tudo bem, Ricardo? Beleza? Tá. Entendeu mesmo? Sim. Legal. Aí o que acontece aqui? O que eu quero fazer? Quero fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa ordem aqui, que são essas três primeiras. Só vou dar um destaque aqui para ficar didático para nós aqui. Assim, ó. Essa ordem é a ordem 25, é a ordem B 25601. Então, se eu venho aqui, essa primeira ordem aqui. Tá vendo? O que eu quero fazer? Essa ordem aqui, B 25601, ela tem essa quantidade, ela tem 4 amounts aqui, 4 somatórios, né? 4 totais. Que foi comprado 7 coisas aqui nessa categoria, que são nessa subcategoria. Foi comprado 7 itens. O total deu isso. Aí 5 itens aqui, 3 itens aqui, 4 aqui. O que eu quero fazer é simplesmente trazer qual a quantidade, qual o valor total desse amount. Isso aqui está em dólar, tá? Que é uma base americana, eu acho. Então, eu tenho que, para cada item desse, eu vou fazer um somatório do amount, um somatório do lucro e um somatório da quantidade, tá certo? E a gente vai trazer esses valores para cá. Então, quem que eu vou trazer aqui nessas 3 linhas? Ah, uma coisa importante. Conforme vocês forem... Quando a gente começou a trabalhar com essa base, ela só tinha até aqui. Tá? Conforme você for gerando variáveis ou anexando variáveis numa base, uma recomendação, não anexa ou cria variável no meio da base. Vai colocando sempre nas colunas à sua direita, tá? Não fica colocando no meio, porque depois vira uma confusão para você. Principalmente se você vai chegar uma hora, você tem uma base, tem 30 variáveis, você já não sabe mais qual eram as bases iniciais e qual eram as bases finais, é horrível. Então, assim, sempre colocando à sua direita aqui. Então, o que a gente vai querer trazer seria essa variável, este e este daqui. Essas 3 variáveis a gente vai trazer para cá. São variáveis da outra base. Tá? Beleza. Isso aqui depois a gente já vai colocar aqui no dicionário de dados. Porque o que acontece? A gente vai pegar essas variáveis aqui, essas 3 variáveis, essas 4 novas variáveis, né? 5 novas variáveis, porque ordem ID já tem aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, copiar, vir no dicionário, aqui na variável, editar, colar especial, valores, transpor. Pronto. Essa daqui, vamos começar a ver. Isso aqui é uma variável quantitativa ou numérica. Quantitativa, né? Numérica inteira. Essa de baixo, a mesma coisa. Isso aqui é uma variável quantitativa inteira. Né?
numérica também. Estou sendo meio redundante, mas isso aqui é inteira. Isso aqui a gente chama de decimal, perdão. Decimal. Gosto de chamar assim, que é mais fácil. Decimal. Categoria e subcategoria são classificatórias, né? Ou seja, são qualitativas. Qualitativas. Essa e essa aqui. Professor. Pode falar. Quantidade a gente vai botar decimal? Quantidade. Ah, não, só que é inteira, perdão. Eu que falei demais. Aqui é inteira. Não, tranquilo, só. Não, fui eu que errei. Porque geralmente é uma, né? Sim, eu que errei. Erro meu, obrigado. Aqui tá certo, é inteira mesmo. Aí aqui, isso aqui é o total da compra. Isso aqui é o lucro na compra. Isso aqui é a quantidade de itens comprados. Aqui é a categoria do item. E aqui é subcategoria do item. Aí que entra o detalhe aqui. Até aqui, beleza. Só que agora a gente tem que colocar quais são as bases. Tá? Ou seja, a base origem. A gente está criando uma base aqui que está vindo informação. Concorda? Você tem que saber de onde que está vindo essas informações. Porque esses três aqui você criou. Isso aqui foram criados. Tanto que a gente pode copiar esses três aqui, vir aqui embaixo, editar, colar especial, transpor, como valores ainda para não ter nada. Só que essas daqui, você simplesmente vai ter que colocar as bases que vieram. Então a gente sabe o seguinte. Essas primeiras variáveis aqui, que a gente viu, que vem daqui até aqui, vieram da base que a gente chamou, que era o nome de ordem details, né? Aqui. Não, lista de ordens, foi essa. Ver se eu estou falando bobagem aqui. Novo. Aqui. É isso aí, professor, tá correto. É isso aí. Lista de ordem, né? Então, isso aqui vem desse cara. Ó, aqui e aqui. Aí a outra, a gente vai vir daqui. Detalhes da ordem. Aqui e aqui. Ano. Isso aqui é uma variável numérica inteira. Safra. Isso aqui é numérica inteira também, porque é data. E aqui é qualitativo. São os grupos dos estados. Isso aqui mostra grupo por estados segundo frequência relativa de ordens. A gente foi a classificação que foi feita. Isso aqui é o ano do pedido. Isso aqui é a safra do pedido. Aí aqui, isso aqui é variável. O nome disso aqui é variável calculada. O que é uma variável calculada? A gente calculou isso aqui não existia na base. Deu para entender? Essas três variáveis aqui não existiam nem na primeira base, que é essa, e nem na segunda. Essas variáveis são variáveis calculadas. Nós calculamos, a gente calculou o ano, a gente calculou a safra e calculou o grupo de estados. E como que a gente calculou o grupo de estados? Pela frequência relativa de ordens, de pedidos, né? De ordens por elas. Lembra disso? Como você fez por cidade também, Ana, você faz a mesma coisa. Uhum. Eu coloquei já, cidade. Tá? Então, você está criando o seu dicionário de dados aqui, o que está acontecendo. Ricardo? Tá comigo? Sim, tá, estou acompanhando. Legal. Já falei, qualquer coisa, não deixe para frente, não. Chama logo, porque é mais importante de ver isso aí. Bom, então a gente já está fazendo esse carinha aqui. Acho que eu já falei isso, eu não canso de repetir. Isso daí eu acho importante, porque se vocês passarem por auditoria de dados um dia na vida, isso daqui salva vidas. Né?
Não sei se vocês, dependendo do que você for fazer na vida e onde você for trabalhar, enfim, ele vai salvar a sua vida uma auditoria de dados, tá? E auditoria de dados é que nem auditoria contábil. Dá trabalho, cansativo, tem plano de ação para resolver, enfim, é custoso. Então, quanto mais organizado você for nos seus dados, mais fácil é para você explicar, para você se precisar fazer um plano de ação, para você conseguir justificar as coisas. Então, é sempre bom deixar muito coerente, né? Quanto maior a empresa que você vai trabalhando, mais auditorias tem. Isso é um fato. Tá, agora a gente vai trazer... Agora pode falar. Só ali no dicionário, professor... tá, as de estado é classificatório nominal, perfeito. E as outras inteiras. Fechou. Tudo bem? Tudo bem, estamos juntos. Legal. Eu vou abrir uma análise iniciais, que vai ser análise iniciais 3. Que vai ser relacionado à tabela 3 aqui. Então, só vou dar um clique no mais, é uma nova planilha. Análise inicial, análises iniciais 3. Aqui. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Para fazer isso, eu vou fazer uma tabela dinâmica, como sempre. Então, inserir tabela dinâmica. Aqui no intervalo, eu vou vir em base de dados 3, pegar todo mundo, aqui, dei OK. Tá. Aí eu faço o seguinte, botão direito, opções tabela dinâmica, dados, desmarco aqui, marco esse para ficar mais leve. E aqui é uma tabela dinâmica da tabela dinâmica 3, que isso aqui é, base de dados 3. E a gente vai fazer uma sumarização de valores, tá? Como que vai ser isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar por ordem, vou jogar as ordens aqui embaixo. Então isso aqui, na verdade, que eu estou fazendo, é a minha ordem ID, que nada mais é que esse cara aqui, order ID. Só isso, joguei aqui. Só que ao invés de aparecer as 4, aparece uma só, que é o que eu preciso. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o amount aqui, ele já somou para mim, beleza. Venho aqui, somar, formato de número, personalizado com 2 vírgulas, já fez a soma para mim, ele somou aqui. Então, 1429 pro B2561, vamos ver se é real. Soma aqui, 1429. Tá somando, tá bem. Então, estamos bem. Então, isso aqui é a soma, que é o total da conta. Beleza. Agora a gente vai aqui. Vai fazer, joga então aqui o profit aqui embaixo. Tá em valores, ele te dá a soma. Vou fazer a mesma coisa. Configurações. Vou vir em número, personalizado. 2 casas de vírgula aqui para mim. Dei OK. E vou dar o nome isso daqui como lucro. Fechou aqui, deu lucro para mim. Aí agora eu vou pedir para ele somar a quantidade. Pego a quantidade, coloco aqui embaixo, soma de quantidade, configurações, e aqui eu vou chamar de quantidade, só para não ter muito longo, quantidade de itens. Assim. Então a gente tem essa tabela, a gente formou uma tabela sumarizada aqui. Essa tabela, se eu selecionar a primeira linha, deu um clique para baixo aqui, só para colocar o nome. Isso aqui é tabela resumo das ordens. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está brincando aqui, só para até aumentar um pouquinho para escrever para vocês, é o seguinte, a gente está criando uma tabela transacional, a gente está transformando ela em uma tabela relacional. Então, o que é isso?
Agora eu consigo relacionar este cara, essa tabela aqui, que a gente fez, eu consigo relacionar isso aqui com esse aqui. Isso se chama tabela relacional. Você faz a relação entre as coisas. Tá claro isso? Sim, Não. tá claro, professor. Ricardo? Tá, tô acompanhando, professor. Tudo em ordem mesmo? Tô. Então, ó, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Como isso aqui é uma tabela dinâmica, vocês vierem até no final da tabela dinâmica, tem esse vazio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Não me interessa esse total geral, não me interessa esse vazio, não me interessa nada disso. Eu só vou dar uma limpada aqui e deixar numa tabela normal. Tá? Para fazer isso, eu simplesmente faço assim, ó. Copiei, página inicial, colar como valores, pronto. Ele desfaz a tabela dinâmica para mim e deixa em uma tabela comum. Aí eu vou selecionar se as duas últimas linhas não servem para nada, apaguei. Pronto, tem uma base de dados relacional bonitinha aqui. Agora, vou trazer essa informação daqui para cá. E aí isso aqui vai ser via PROC-V. Então eu trago essa formulinha do Excel, traz a informação de um lugar para o outro. Então vamos lá. Qual que é o valor procurado? Esse amigo. Vou procurar esse amigo aonde? Aqui nas análises. Então selecionei aqui. Aperto F4 para fechar esse intervalo. Tá? O índice da coluna, ou seja, ele vai procurar na posição 2, né? Para mim. Aqui, se eu olhar, então ele começa aqui a posição 1, traz a posição 2. Então aqui, posição 2. Opa. Posição 2. E aqui, 0. Então ele trouxe para mim 1429, que era o B25. Então aqui está ok. B2501, B2501, 429. Sem problema nenhum. Trouxe. Agora, o lucro aqui é a coluna 3 e esse aqui é o 4. Para não ficar fazendo tudo a mesma coisa, eu clico aqui em cima, copio a fórmula, dou um Ctrl C nessa fórmula, dou um Ctrl V aqui e aqui. Só que aqui eu quero a posição 3. Então, digito 3. E aqui eu quero a posição 4. Então, digito 4. Tá? Ricardo, você conhece essa fórmula PROC-V? Não ainda. Não? Não tem problema. O que ele faz aqui é o seguinte, ó. O nome dessa fórmula... Você está me enxergando bem aqui? Tô. Tá, legal. Essa fórmula PROC-V significa procurar na vertical. Tá? Então, ele vai procurar alguma coisa pensando numa vertical, que seria a coluna. Como que ele faz? Qual que é a lógica que está por trás? Então, assim, ó, toda vez eu digito PROC-V aqui no Excel, se eu vier aqui nesse F de X aqui, ele abre para mim esse cara, tá certo? Essa caixinha. A primeira coisa ele fala assim para você, qual que é o valor que você quer encontrar? Ah, eu quero encontrar esse aqui, a célula A2, que é o cara que está na célula A2. Então, dou um clique nela. Beleza. Então, eu quero encontrar o B2501. 25601. Onde você quer procurar isso aqui? Ah, eu quero procurar esse B2501, eu quero procurar aqui nos análises 3, as análises iniciais 3. Certo. Então, eu dou um clique aqui, eu venho nessa tabela e seleciono qual é a matriz, ou seja, qual é o conjunto de linhas e colunas que eu quero saber. Eu quero procurar ele, vai procurar aqui. Beleza. Eu aperto F4, porque quando você aperta F4 ele coloca esses cifrões aqui para fixar essa coluna. Essas colunas, essas linhas. Então, esse bloquinho aqui, do A4 até o D15,4, ele vai fixar para mim. Eu vou procurar aí dentro. O que é o índice da coluna? O índice da coluna é o seguinte. Se eu voltar aqui, nessas análises iniciais, essa primeira coluna, quando aqui nessa matriz, que é o intervalo que a gente está procurando,
Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2, a 3, a 4, a 5 e assim vai. Sim. Tá? O que eu quero? Eu quero que ele procure aquele B2501, que é esse cara. Ele sempre vai procurar aqui nessa primeira coluna. E ele me traga, nesse caso aqui, a gente vai estar trazendo a informação da coluna 2. Concorda? Porque esse aqui é 1, eu quero que ele encontre esse cara e me traga a informação da coluna 2. Sacou? Sim. Aí o que eu faço? Então, se eu quero que ele traga a informação da coluna 2, eu jogo 2 aqui. O número índice da coluna é a 2. Se eu quisesse da coluna 3, eu colocaria 3, 4 e assim sucessivamente. Entendeu? Sim. Por isso que é número índice coluna. E aqui, procurar esse intervalo é um teste lógico. O que é esse teste lógico? Ele é o seguinte, ou ele é 0 ou ele é 1. Na verdade, ou ele é 0 ou é qualquer número diferente de 0. Quando ele é 0, que ele colocou falso para você, ele está procurando o valor exato. Então, significa o seguinte, que ele vai pegar esse B25601, vai vir aqui e vai procurar para você aqui. Se ele não encontrar o cara aqui, se ele não encontrar o B2501 aqui, ele vai te dar um erro. Ele vai causar um erro lá. Porque esse aqui é o valor exato, você quer que ele encontre esse valor para você. Se você coloca qualquer valor que não seja 0, ele vai pegar o número mais próximo do B25601, no caso pode ser o B25602, por exemplo, e trazer essa informação para você. Então ele vai trazer um valor próximo, mas não verdadeiro. E o que a gente quer é o valor verdadeiro. Deu para entender? Porque é 0 aqui. Ele trazer o valor exato. Se não existir esse valor exato, ele te retorna um erro. Fala, ó, esse cara não existe. E que você está procurando não existe aqui. Tá? É isso que significa. Aí você dá OK. Ele trouxe para você a função para aqui ver. Tá? Aqui. Então, esse valor. Aí o que acontece? Aqui, o profit, o que a gente fez? É a mesma ideia, só que... Eita danado. Só que agora é a coluna 3. Aqui, número índice coluna é a 3. Show de bola. Número 3. Tá? Ele traz o lucro. Ou então, eu trago aqui a quantidade, que é a coluna 4. Para mim. Traz a 4. Beleza. Trouxe a 4. Com isso, com essas 3 informações aqui, para eu não precisar repetir todas as fórmulas aqui, tem 2 maneiras. Aliás, várias maneiras de fazer isso, né? Você pode selecionar as 3 aqui, fica esse quadradinho menorzinho, você muda aqui, você dá um clique duplo e ele vai até, no caso ele veio até o fim da base já trazendo para mim. Então olha só que interessante. Aqui ó, aqui ele procurou esse. No de baixo, procurou esse daqui. No próximo, procurou esse daqui. No próximo, e assim foi. Procurando sempre dentro do mesmo intervalo. E foi trazendo todo mundo. Então a gente completou aqui a nossa... Colocou as informações de uma tabela na outra. Ok. O que eu quero fazer agora? Primeira coisa, a gente quer ver como que funciona a distribuição desse cara aqui. Depois a gente vai ver o que é distribuição, como que esses números estão distribuídos. Então a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver como que esses números estão distribuídos de 2 maneiras diferentes e depois, enfim, somente esses números. Depois a gente vai ver como esses números estão distribuídos segundo a safra e segundo esse cluster de estados que a gente viu. Deu para sacar? Pessoal? Tranquilo, professor? Ok. Então vamos lá. Então vamos, análise 4. 3 tem que ficar aqui, então a 4 vai ficar aqui. Análises. Então aqui que a gente vai fazer, a gente vai ver ordenação. Então vamos lá, senhoras e senhores, a gente vai ver ordenação de dados. O que é isso daí? Esses dados aqui são dados, ainda bem que a gente já estava ficando meio de saco cheio de ver dados qualitativos, que são dados quantitativos. Tá? E esses dados quantitativos, eles vão ter algumas distribuições. O que significa distribuição? Ou seja, como esses dados estão distribuídos. Então, para mostrar isso aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar fazendo um
gráfico para vocês e depois desse gráfico eu explico bem detalhado como ele funciona. Mas ele é feito assim, ó. Vou vir aqui em página inicial, vou vir em inserir, vou vir aqui nesse tipo de gráfico que tem aqui, inserir gráfico de estatística e vou pegar o gráfico de caixa estreita, que é conhecido na estatística como box plot. Tá? O famoso box plot. Esse box plot, ele faz o seguinte. Então, eu coloquei o gráfico aqui. Vamos começar selecionando os dados. Vamos fazer ele sozinho. O nome da série aqui são os valores saldo de compra. Só isso. O valor da série, simplesmente, eu venho aqui na base 2, seleciono todo mundo aqui. Clico no primeiro e vou até lá embaixo. Só isso. Venho aqui e ele aparece esse trem aqui para mim. Tá? Olha isso aqui. Ó. Todo mundo tá vendo aí? Tá. Tá. Muito bem. Agora vamos dar uma formatada e a gente já vai entender. Então, essa aqui é a distribuição. Distribuição de valores de amount. Legal. Olha só. Se eu clicar aqui, botão direito, formatar série de dados, ele aparece para mim. Cadê? Ah, apareceu aqui embaixo, na outra tela. Foi mal. Ele aparece isso daqui. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo mostrar pontos internos? Peço para ele tirar. Vou pedir para tirar. E para ficar mais fácil para a gente ver aqui, só essa caixa aqui, eu vou pedir. Aí vocês podem colocar as cores que vocês acharem melhor. Eu vou só tirar o preenchimento para ficar mais fácil para vocês verem. Fica mais fácil aí que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar para vocês? Essa caixa aqui é chamada box plot. Até aí, beleza. Agora, o que ela significa? Essa é a questão. Tudo que está aqui nesse gráfico, todas as coisas que estão aqui, tem um significado. Tá? Então, primeira coisa, essa primeira linha que vocês estão vendo aqui do gráfico, que é essa linha, vê que legal? Tinha um negócio aqui. Desenhar. Essa primeira linha que vocês estão vendo aqui, vai, meu filho, desenha para mim. Isso, ó, desenhou. Pera. Essa primeira linha que vocês estão vendo aqui, que eu já desenhei aqui, essa é a linha do primeiro quartil. Essa é a linha do terceiro quartil. Essa é a mediana. Isso é a média dos seus pontos. Isso é um ponto onde ele vai calcular para você, imaginando que isso daqui seja uma distribuição normal. Na verdade não é, mas enfim, ele vai pegar pela distribuição que você tem, onde esses números aqui, que ficaram acima desse ponto, são os outliers. Ou seja, são aquilo que fica muito distante da sua grande massa da distribuição de valores. Então, o que acontece? Como que a gente lê esse gráfico? A gente lê esse gráfico como a escala. Daqui para cá. A gente faz a leitura assim. Quem que é o primeiro quarto? Então, esse primeiro risco. A gente volta aqui, tira aqui, sai. Desenhar. Chega de desenho. Aqui. Então, esse primeiro risquinho. O primeiro risco é o primeiro quartil. O segundo risco é conhecido como segundo quartil ou mediano. O terceiro risco é o terceiro quartil, certo? O quarto lá em cima é o cálculo do limite superior da distribuição. Esse cálculo ele é feito como
1,5 vezes a diferença interquartil. O que é a diferença entre quartil? Você pega qual que é o valor do primeiro quartil, do terceiro quartil. Pega a diferença, pega essa diferença aqui de valores que você tem, multiplica por 1,5. Você chega aqui em cima. Tanto que se você pegar 1,5, você, né, multiplica essa diferença por 1,5, você vai chegar exatamente nesse risco. Aí as bolinhas... Hein, professor? O quarto risco, ele seria o limite superior da distribuição. Seria a moda? Não. Não é a moda, não. Não. A moda é o... Não é o ponto mais alto da distribuição, não era isso? Não. Tá. Não. Ok. Eu vou te mostrar, eu vou fazer um outro gráfico já. Tá. Não, tranquilo. Aí eu imaginei que a gente ia ver. Não, a moda é o valor que mais se repete. Tá, tá certo. Nesse caso aqui, a moda aqui, como você tem... Tá vendo o que acontece aqui? Que a mediana tá aqui embaixo e a média tá aqui em cima? A mediana tá deslocada para cá, tá vendo? A média tá mais alta que a mediana, é isso que eu quero falar. Tá. Se a média tá mais alta que a mediana, né? A média é esse xzinho e esse cara aqui tá mais alto, tá mais baixo, significa que a moda tá mais aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Nesse pedacinho, tá? Essa caixinha mostra que nós temos muitos valores pequenos. Quanto mais próximo o segundo quartil do primeiro, significa que mais números, os números menores são o que formam os maiores conjuntos na distribuição. E isso ocorre muito para valores. Essa distribuição que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar depois pelo histograma, é uma distribuição típica de valores. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é assim: se você entrar num supermercado e fizer uma experiência besta pra caramba, mas é interessante, começar a observar valores das coisas. Então, você entrou num supermercado e começa a olhar os valores do quê? De tudo, qualquer coisa. Você vai perceber, se você começar a anotar os valores das coisas andando nas prateleiras, sem se preocupar com o que é, mas somente valores, você vai ter a maioria dos itens, a grande massa dos itens, né? Ou seja, o que é a maioria? 50% para mais dos itens concentrados em valores baixos e a menor parte concentradas em valores altos. Isso não acontece somente com distribuição de valores de preço de supermercado. Isso acontece com qualquer coisa que é precificável, digamos assim. Você faz pricing. Por exemplo, se você pegar a distribuição de valores das pessoas dentro de uma empresa, você vai perceber que a maioria das pessoas ganham um valor menor, você tem a maior massa de pessoas ganham um valor menor, e você tem poucas pessoas ganhando altos valores. Geralmente quem ganha altos valores são a diretoria, o cargo de alta gestão, tá certo? E a parte operacional, ou enfim, ou a não alta gestão ganha valores mais baixos. Isso até é explicável de uma forma fácil, né? Porque os caras de alta diretoria, eles têm... não sei se vocês sabem disso, mas quando você tem uma SA, por exemplo... SA? É uma SA. Sociedade anônima. Isso, okay. Uma SA é uma sociedade anônima. Quando você tem uma empresa que ela fatura, aqui no Brasil, que ela fatura acima de 4,5 milhões, acho que é isso, 4,6 milhões, se não me engano, acho que é isso daí. 4,6 milhões, 5 milhões, alguma coisa assim. Acima desse valor, desse montante, a receita dela é acima desse montante no ano, ela não é mais uma limitada, ela se enquadra em uma sociedade anônima. E aí todos os diretores que você colocar ali, você forma um corpo diretivo, eles passam a responder agora não mais como pessoa jurídica para a empresa, mas como pessoa física. O que significa isso? Significa que se eles fizerem bobagem, a empresa falir, o pessoal processar a empresa, se não o Estado processar a empresa, qualquer coisa que houver processo na empresa, eles vão ter que responder. Se for processo criminal, eles vão preso. Tá certo? Por isso que os diretores da Petrobras foram presos. Entendeu?
Diretor da Petrobras foi preso no Brasil porque os diretores respondem como pessoa física. Essa é a questão. Por isso que o cara ganha bem, ganha porque o risco é alto. Se ele fizer uma bobagem, ou se foi provado alguma bobagem, ele vai preso. Ponto, final, acabou. Então, tem esses detalhes. Então, as bolinhas aqui são os pontos acima do limite. Então, o que acontece aqui? Esse aqui é só a primeira caixa, a primeira distribuição que a gente está vendo. A gente não, isso aqui já dá para tirar. Agora, a pergunta é, o que é esse quartil? O que é esse primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil? Essas são questões. Então, vamos lá. Como que a gente vai ver isso? Eu vou mostrar para vocês assim, ó. Eu vou vir aqui. Como que é calculado a ideia de quartil? Eu vou só copiar, isso aqui vocês não precisam fazer, isso aqui é só para didática mesmo. Eu vou copiar todos esses valores que a gente graficou, eu vou colocar esses caras aqui só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Vou lá aqui. Oh, caramba. Deu uma fórmula, né? Foi mal. Coloquei. Aqui é o valor. Tá. Valor. O que eu vou pedir para esse cara fazer? Aqui, eu vou pedir para ele ordenar, vou colocar um filtro simples aqui, e vou pedir para ele ordenar para mim do menor valor até o maior. Vou fazer uma classificação assim, do menor para o maior. Então, eu simplesmente classifiquei do menor valor para o maior. Tá? Então, o menor valor é 6 e o maior é 8.502. Simplesmente pedir para ele classificar. Ó, mostra para mim do maior para o menor. Beleza? Só isso. Aí, o que acontece? Se eu montar aqui do lado, nada mais nada menos que um contador. O que é o contador? O contador é assim, o 6 é o primeiro número, o 8 é o segundo número, o outro 8 é o terceiro número, só que é uma lista de números, não é? É uma lista de números ordenadas que tem 500 números. Eu estou falando, ó, então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Faz sentido para vocês? Sim, é um índice, né? Para tornar cada uma única, né? Exatamente. Então, esse aqui é o primeiro e assim vai. O que é o primeiro quartil? O primeiro quartil é o seguinte. Se eu pegar essa lista tem 500 números. Então, eu falo assim, tá, se eu pegar essa lista de 500 números e eu dividir ela em 4, vou dividir por 4, isso aqui dá 500 dividido por 4, eu tenho aqui 125. Então, assim, qual que é o número qual que é a posição, qual que é o número, qual que é o valor, cuja posição dele é a 125 aqui. Então, vamos lá na 125. Desce aqui. 123, tá vendo? Então, o valor, dinheiro, isso aqui é o valor dinheiro, isso aqui tá em dólar, famoso doleta, USD aqui, doleta. O famoso doleta aqui, qual é o valor em dólar que eu chego no 125 aqui, ou seja, que eu divido esse cara no primeiro quarto. Esse aqui é o primeiro quarto. Primeiro quartil, 25%. Então, esse número é o 123. Certo? Certo. Todo mundo ok. Agora, olha esse gráfico aqui. Se eu vier nesse gráfico aqui em cima, ó. Sim. Eu estou em cima dessa linha aqui, ó. Primeira linha, tá vendo? Tô vendo, 123,25. Ah, legal. Agora a gente vem aqui. Aqui. Então, desço aqui. Aqui. Então, esse cara divide em esse negócio em um quarto. Beleza. Qual que é o segundo quarto? Então, aqui é a posição. Posição. Qual que... Posição, primeiro quarto... Nossa, peraí, gente, apertei F1. Sai. Apaguei. Isso aqui é a posição, primeiro quartil. O que é o segundo quartil? Ou mediana? O segundo quartil ou mediana
vai ser onde eu separo essa quantidade de números aqui ao meio. Se eu tenho 500, então vai ser esse número vezes 2. Vai ser a posição 250. Se eu descer na posição 250, então a gente vem aqui, posição 250, bem, filho. Aqui, 416. Certo? Certo. Vamos lá no gráfico. Em cima aqui, 416. Tá vendo? Uhum. Aí, média. O que é a média? A média nada mais que a média dos números. Para eu calcular... Soma. Perfeito. Soma todo mundo e divide pela quantidade de... Que você quantidade N. Perfeito. Ou então, pelo próprio Excel, famoso média. Uhum. Fórmula da média, 863. Aqui eu vou ter esse número antes do 1000. Então ele vai ter aqui. Deixa eu ver se eu tiro esse negócio que eu coloquei aqui, só para ele parar de encher o saco aqui. Isso. Aí agora aqui. Olha lá, 863. Todo mundo ok? Tá aí comigo? Sim. Tudo certo. Beleza. Então, essa é a média mediana. A gente entendeu. A média, a ideia da média é um cálculo de posição que a gente chama de cálculo de posição central, ou seja, onde você teria o centro dos números ali. A mediana é onde você divide a sua distribuição ao meio. O primeiro quartil você divide a sua distribuição em 1/4. E o terceiro quartil você faz o quê? Você divide a sua posição em 3/4. Então você fala assim, o que é o terceiro quartil? Terceiro quartil. Então aqui, terceiro quartil. Então, ó, primeiro quartil, você tem 25% da distribuição ordenada. Isso é importante, tá? Aqui você tem 50% da distribuição ordenada. E aqui você vai ter quanto? 75% da distribuição ordenada. Faz sentido isso ou não? Sempre do menor para o maior, né, professor? Isso, exatamente. Então aqui vai ser esse cara, no caso, que é o primeiro vezes 3. Então você tem 375. Deixa eu tirar essa média daqui, só para não atrapalhar, gente. Vou colocar ela aqui, né? Isso aqui é a média. Então aqui é o terceiro quartil. 375, vamos lá. Tá? 375. Aqui. 1245. Então, se a gente vem aqui, se eu subir no gráfico, 1245. Aí que eu quero falar para vocês. Então, o que significa? Agora vamos ver o seguinte. Olhando por essa ordenação aqui, que a gente pegou o primeiro quartil aqui. Esse cara que mostra para mim o primeiro quartil, ele fala assim para mim, ó, o que é esse 123 aqui, ou 123,50 lá naquela barrinha mais precisa, que ele faz a continha e tal. Ele significa o seguinte, que se eu pegar todos os valores ordenados, se eu pegar todos os valores dessa série, ordenado do menor para o maior, qual que é o número que, se eu pegar a posição que divide essa distribuição ordenada em 1/4, qual é esse número? É o 123. Então, significa que de 123 para menor, ou seja, os números anteriores ao 123, estão dentro do bloquinho de 1/4 da distribuição. Sacou a ideia? Ou seja, até o número 123 dólares, todo mundo está ali dentro. Ah, então o 25 lá se refere a esse primeiro bloco, então. É isso. Não é um valor 123,25. Tá? É só 23 e o vírgula 25 é referente ao quartil, então. Nossa, eu acho que é. Não sei te falar. É, porque todos, ó, esse, aí esse aqui tem uns 50 e o de cima 75. Ah, então ótimo.
Eu não tinha percebido isso. Ótimo. Não, é que eu achei diferente, né, o valor ali, mas eu acho que faz sentido, ele está se referindo ao quartil. Então. Ao quartil. Ótimo. Isso aí. Perfeito, perfeito. Então, o que está acontecendo aqui? Significa que todos os números anteriores ao número 123, tá? Ou seja, de 0, que no caso começa com 6, até o 123, vai até. É o primeiro quartil. Do 123 até o número que da posição 250, que é. Não precisa nem ver aqui, agora a gente já entendeu no gráfico, né, Lucão? A gente vem aqui. Sim, sim. É o número 416, do 123 até o 416, tá todo mundo concentrado aqui, até do primeiro ao segundo quartil. Do 416 até o número 1245, eles formam o terceiro quartil. Ou seja, se você pegar até o valor 1245, você está pegando 75% da sua base. Tá claro isso? Sim. Pode falar. 75% da minha base. Exatamente. Tá, então eu considero o primeiro, o segundo e o terceiro quartil até aí. Isso, exatamente. 75%. Então, meus valores vão de 6 a 1.245 em 70% da minha base. 75. 75, é. Exatamente. Ok. Eu achava que eu... Não, eu acho que eu não achava nada mesmo, professor. É porque quando tem esse risco aqui te induz a achar que essa é a maior representatividade ali, né? Tipo, esse aqui? que o do 40, não, de baixo, que do 416 até o 1245, eu tenho uma maior quantidade de dados, mas na verdade não, né? Eu tenho a mesma quantidade, né? Sim, daqui até aqui, sim. Você tem 25. É a mesma quantidade, mas ela é mais relevante. Não, porque ela é são mais os valores maiores. Ela é mais distribuída. Distribuída. Ok. Porque o que acontece? Assim, pode ser relevante. A relevância vai depender de como você está olhando. Se você está querendo saber quais são os valores mais altos, sim, ele é mais relevante. Mas a questão dessa qualificação da relevância, aqui no caso, ele não está dando a qualificação da relevância. Ele está mostrando para você o seguinte: olha, do primeiro quartil, ou seja, do número onde separa para 1/4 para 2/4, tá certo? Eu tenho pouca variabilidade. Ok, é variabilidade. Exatamente. Certo. Eu tenho então, pouca variabilidade. Agora, do 416 até o 1245, os meus dados variam bastante, então pode ser 400 ou 1000. E assim vai indo. Perfeito. Tá, agora foi. Eu entendi. Isso está muito certo. É isso aí. E quanto mais larga for a sua caixa, quanto mais larga ela for, maior a variabilidade dos números. Mais variados eles são. Quando a gente fizer o comparativo, você vai ver. Vocês vão ver. A gente só fez o primeiro. Agora, disso aqui, eu vou fazer o mesmo gráfico que representa a mesma coisa, só que através de um histograma. Que é assim, ó. Vem aqui. Seria o gráfico de histograma. Adicionar. Histograma. De preço, sei lá como chama a mão, isso aqui. Agora valores da série. Aqui. Vou selecionar todo mundo aqui. Aqui. Deu ok. Aqui. Olha o que ele fez. Lembra que eu falei para vocês? Histograma. Olha assim, ó. Quando você tem preço,
coisas relacionadas a preço, você tem a maior concentração dos preços, eles vão estar em valores menores. Tanto que isso é verdade, que olha aqui, a concentração está muito aqui entre o primeiro quartil e o segundo quartil. Olha como que as barrinhas são bem juntas. Quanto mais juntas, Sim. menor a variabilidade, ou seja, maior a sua concentração. Tá vendo? Sim. Essa divisão dessa ordenação aqui, oh meu Deus, dos bins, ele fez sozinho para mim. Que aqui, ó, ele praticamente pegou até a mediana aqui, tá vendo? Ó, aqui ele pegou 416, a mediana tá entrando aqui dentro. Sim. Tá? Se eu der um clique duplo aqui em cima, deixa eu dar uma olhada aqui, tem um lugar que a gente consegue dar uma mexidinha. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui, senão... Escala, números decimais, escala, tipo principal, secundário, não. Tem um lugar que você consegue, deixa eu ver se eu acho rápido isso aqui. Opções do eixo, esse eixo. Formatar eixo, talvez. Esse formatar eixo é esse daqui. Esse aí mesmo. Números compartimentados. Por categoria... Não, categoria não vai dar outra coisa. Os números de compartimento eu acho que ficou mais próximo ali, professor. Deixa só o número, vamos ver. Tira esse compartimento de estouro ali, vamos ver. Ele deu uma melhorada, mas tem um lugar que você consegue... Pô, professor, eu fazia histograma na mão. Pois é. Fazia lá o log e tudo mais. Esse aqui, ele faz... aqui, tipo... Aí. Interna, secundária... Não. Aqui, números compartimentados. 30... isso aí. Ele me trouxe 35 classes, tá vendo? Aqui. Cadê? Ricardo, vai falando com nós aí, não fique mudo, não. Você tá aí? Eu não sei se o Ricardo tá aí, professor. Acho que caiu. Ué, deixa eu falar com ele aqui. Ricardo, cadê você? Ricardo. Cheira aqui, vamos pra cá. Caiu a conexão, será? Onde estávamos? Ele estava aqui, caramba. Ele sumiu. Então, o que acontece? Onde que a gente estava aqui? Aqui. Vamos colocar... Ao invés de ser essa largura de compartimento aqui, vamos colocar a largura 100. Achei que tu ia botar mediano. Aí, tá vendo aqui? Agora ele faz essas larguras compartimentadas para mim aqui, de 100 em 100. Sacoleta aqui. Aqui. Então ele foi de 6 até 106, né? Então os bins agora tem tamanho 6. É isso que eu queria falar. E aí eu posso tirar as casas decimais para não atrapalhar. Então agora ele fica assim. Show. Entendeu? Então ele pega do primeiro ali, tá certo? Aqui. Mas olha que interessante, professor. Aqui quando tu olha esse começo até 506 ali, ó, ele tá numa descida. Depois, se tu separa em 600 ali, ele lembra uma normal aqui no meio, né? Esse gráfico, esse gráfico é conhecido como log normal. Ok. Sabe por quê? Fiquei com medo de chutar. O quê? Log normal? Que era uma log.
É uma log. Ela é conhecida como log normal por isso aqui, ó. Depois a gente vai entrar em detalhe. Se eu calcular simplesmente o ln desse valor, tá vendo o que eu tô fazendo ali? Uhum, tô vendo. Aqui vai ser, ó, ln do amount, tá? Simplesmente isso, mais nada. Ó, Acho que não. simplesmente do amount. Eu vou vir aqui, vou copiar esse gráfico aqui embaixo, só para você ter uma ideia. Só que aqui, não, eu vou alterar, não é o tipo de gráfico, filhão. Cadê? Selecionar dados, editar, vou tirar esse cara e vou colocar isso aqui. Aqui, só que aqui eu não posso deixar assim, deixa ele fazer sozinho, automático. Aham. Tá vendo? Aqui ele já fica mais... joga pra normal. cauda mais... Ele vai tentar normalizar, tá vendo? Uhum. Isso que a gente fez, isso aqui se chama transformada. Desculpa, não entendi, falhou? Transformada. Transformado. Você transforma a sua variável, que é a amount, numa outra coisa para tentar chegar numa distribuição mais conhecida. No passado, quando não se tinha um poder computacional que nós temos hoje, isso era muito importante. De verdade, assim, era quando as coisas eram feitas mais à mão, não tinham esse poder computacional que nós temos hoje, então você tentava levar sempre tudo que você tem para uma distribuição normalizada, porque a função gaussiana é uma função conhecida, né? Além de ser uma função conhecida, é uma função integrável, que isso é importante, né? Você faz a integral debaixo dela para você calcular os intervalos que você precisa, intervalo de confiança, você calcula todas as coisas estatísticas em cima dela. Então é mais fácil você trabalhar com funções conhecidas. Para fazer a mesma coisa com essas funções que são logaritmadas, ou enfim, que são ou exponencial, coisa do tipo, as funções se tornam mais conhecidas e algumas não são integráveis algebricamente, ou seja, você não tem uma solução algébrica na integração. E como você não tinha poder computacional, né, hoje você faz cálculo de integral pelo Excel, fazendo uma tabela no Excel. Você pode jogar lá e utiliza a própria ideia de integral. Você manda ele ficar calculando, fazendo a iterada das coisas. Né? Antes eu não tinha, então isso se chama transformada. Você pode calcular isso, por exemplo, você pode tentar fazer uma outra. É que aqui tá muito na cara que ela é uma log, né? Sim, esse comportamento. É o comportamento de log. É aí que tá. Esse comportamento logarítmico, ele é dado para preço. Se você pegar... mais para frente a gente vai trabalhar com uma base de dados maior, que é uma base de preço mesmo. De preço bem pequenininho, preço grande, ela tem acho que 50 mega a base. E é o mesmo comportamento. E é uma outra coisa, nada a ver, tem nada a ver. Nada a ver com isso aqui. Nada. É uma tabela de e-commerce. Assim. E que na verdade era uma tabela de uma empresa física que depois virou e-commerce, né? E aí é o mesmo comportamento. A maioria dos preços você tem preços baixos e você tem poucas coisas com preços altos. E isso é tudo. Se você traçar... Se um dia você trabalhar com tabela de RH que tem o quanto as pessoas ganham, é exatamente isso daí. Entendeu? E faz sentido. Na realidade é isso, né? Sim. Sim, é bem essa distribuição. Aí, voltando aqui. Mas ele não me respondeu. Acho que ele perdeu a internet, eu acho. Porque não chegou. Pode ser. Não chegou lá para ele. Mas enfim. Aí o que acontece aqui, Ana? Olha só. Essa representação que tu tá vendo aqui, essa aqui, é essa representação aqui. Só que com gráficos diferentes. Certo. Consegue perceber isso? Sim. Tá? Então você tem uma... Lá quando você falou da moda, a moda é essa aqui, ó. Sim. Tá? É onde você tem os valores que mais se repetem. Isso aqui é a moda. Tá certo? A sua mediana
vai estar, a gente viu que era 416, Aham. 416 ele tá aqui dentro, ó, a sua mediana tá aqui dentro dessa faixa, entre Uhum. 406 e 400, entre 406 e 506, né? A mediana tá Isso. aqui, e a média que deu 813, que eu nem lembro, isso, 863 tá aqui, ó. Então, aqui Certo. dentro dessa faixa, nossa, ver se, consigo, se ele coopera comigo, eu consigo colocar numa outra cor. Aqui dentro dessa faixa vai estar a média e dentro dessa faixa está a mediana. Perfeito. E aquele outro ponto que é o quarto risco, né? Que é Esse o aqui, limite superior. É, isso. O limite, o inferior está aqui embaixo. Ele é o ponto, ele é o ponto 6. 6, né? Tá aqui. 6. E ali vai ser o maior, vai ser o meu maior valor, então. Não, não. Olha o Vai valor que ser. é 2866, 2866. Tá vendo? Uhum, tá Ele tá vendo? aqui, ó. Tá vendo É. aqui? Ele tá aqui, ó. Ele é 2866. Ele tá exatamente dentro, aqui dentro. Esse cara, deixa eu inserir um trem aqui. Ó, ele é o 2866, né? Ele tá aqui, certo? Uhum. Nesse ponto. Esse cara que tá aqui dentro, ele fala o seguinte para você. Estes números para cá, ou seja, quem tiver daqui para cá, a gente considera outlier, ou seja, são Hum, números hum. que ficam muito fora da sua distribuição, Ahn, entendeu? certo. São E números que eu, compensa trabalhar. Ah, como tô falando. E você, e eu como analista, né, de dados, eu, eu entendo que eu tenho que considerar todos os dados na minha análise. E um considera tudo. outlier, e um outlier ele Você pode tratá-los de forma diferente. Você considera todos, você não vai tirar não posso tirar, mas eu teria que fazer eu poderia direcionar essa minha análise mais especificamente para ele. para outra direção, né? Aqui, onde estão mais os meus dados, antes dessa seta. Isso, E esses outros aqui eu teria que olhar de uma forma diferente para eles. exato. Essa é a ideia. Tá, tá. Exatamente essa é a ideia. Você trabalha os outliers de uma forma, Uhum. tá? Como você pode trabalhar? Você pode. Aí, de novo, você encontra da mesma forma. Estuda, encontra padrão, a gente vai ver isso daí, a gente vai. Enfim, é a mesma coisa. Os passos são os mesmos, né? Estudar, encontrar Certo. padrão, a questão é que você separa a base. Fala, isso aqui está acima do meu limite superior, a gente vai trabalhar de É, diferente. Tanto que. era essa a minha pergunta. Se eu separaria minha base para fazer, eu faria duas, é a mesma base, É a mas mesma eu base. separo num valor e analiso de uma forma e depois analiso de outra. Eu acho que Isso, era essa a minha pergunta. isso. Não, era essa a minha pergunta mesmo, afirmando. É isso aí. E Tá. você consegue justificar isso, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que depois que você educa a galera do seu departamento ou de quem você apresenta, o que significa educar? Depois que você começa a apresentar e explicar uma, duas, três, qual o significado, ele tira muita informação para você, consegue muita informação de um gráfico desse, Sim, com certeza, tá? bastante Então, informação. ao invés de trabalhar com um gráfico de coluna, barra, dispersão, um gráfico desse aqui explica um monte de coisa. Essa é a vantagem. E aí, indo na linha que você falou, é isso aí. Você vê quais são os valores que ficam acima do limite superior e você trabalha com eles de forma separada. Porque, apesar de serem poucos, comparados à sua distribuição, que você vai ter a maior, né, 95% da sua distribuição ou mais são esses valores aqui. Então, aqui são os valores massificados, digamos assim, né, que é o massificado. Você pode trabalhar com esses valores mais altos aqui,
de forma separada mesmo, desde fazer previsão, desde como tratar, entender melhor quem compra esses caras, quem são as ordens, o que são, né? Então você monta de maneira separada mesmo, porque são produtos mais caros. É isso aí. Não Certo. pode tirar, não pode Sim, tirar dado. Você tirar dado tem que sim, justificar muito bem porque você está tirando. Entendeu? Você pode sim. separar para fazer análises diferentes. Arrancar dado, não. Eu fiz uma Arrancar dado da análise, cadeia, para ser sério para você. sim. Eu fiz uma análise, professor, que coloquei uma linha de tendência lá no BI lá, coloquei uma linha de tendência. Uhum. Só que tinha um ponto que ele estava tão fora. Claro que eu não tirei o ponto, mas eu fiz um teste ali, cortei, né? Menores que, sei lá, 50 mil. Uhum. Ele alterava, aquele ponto lá fora alterava totalmente a análise, sabe? Ele dizia que diminuía ao longo do tempo a tendência do custo. E daí eu disse assim, não, como assim o custo diminui ao longo do tempo? Não faz sentido. Aí eu tirei só para experimentar, né? Uhum. E aí sim, aí quando eu tirei aquele ponto muito fora da curva, a tendência estava subindo o custo ao longo do tempo. E daí isso faz sentido. Só que eu estou tratando o quê? Causas, a gente chama de causas especiais na manutenção. Uhum. Eu fui lá, olhei, o que foi isso aqui? O que aconteceu aqui? Ah, perfeito. É isso que eu ia perguntar, se você foi atrás desse ponto. Aí fui lá verificar, foi uma colisão que não foi por desgaste, foi um erro operacional que o cara colidiu com o conjunto, é um torno, né? Uhum. Colidiu e aí a gente teve que fazer manutenção em barra, em conjunto, em magazine. Então foi uma coisa atípica, né? Só que a gente teve que pagar, teve que. Só que quando eu olhava a tendência daquilo lá, ficava muito estranho. Aí que Porque, eu... claro, no começo da vida dele, como eu tive o acidente, eu gastei um dinheirão com ele com 2 anos de vida. E ao longo Uhum. do tempo ela foi reduzindo, né? Assim, distribuindo, né, esse custo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você fez faz sentido, tá correto. Se você for precisar fazer tendência para mostrar, para fazer um estudo com relação a isso, você deixa um comentário, aqui lá no seu dicionário de dados, você deixa isso daí, você cria Sim. uma nota, que é chamado de nota, né? Você cria uma nota Uhum. e gera lá nota 1 e explica direitinho o que acontece. E quando você Certo. for fazer a apresentação, você explica isso. Você mostra o primeiro gráfico, mostra aquele ponto, fala, aqui aconteceu isso, assim, assim, assado. Por isso que ele não é a tendência. Isso é conhecido como risco extremo. Na verdade não é risco Certo. extremo, mas é o risco da cauda da curva de risco. Quando você tem uma Certo. curva de risco, só para... Assim, Mas a minha dúvida mesmo foi essa, assim, ó, eu não posso tirar. não pode. Eu sigo muito aquilo que tu disse. A base de dados não é minha, eu só analiso. É isso aí. Então, eu não tiro nada, eu mantenho todos os dados lá. E só posso explicar, né? O máximo que eu posso é me aprofundar em algum ponto para dizer por que que tá diferente, né? O que que tá impactando ali, né? Sim. E aí o que acontece? Você vai tirar esses dados se você justificar bem, porque é uma coisa extrema. Se você pega uma curva de risco, a curva de risco em geral ela é assim. Ela é um pouco mais suavizada aqui, mas ela é assim, mais ou menos. Uhum. Um pouquinho mais suavizado, mais altinho aqui, ela vai suavizando aqui. Quem que é esse cara aqui, esses caras que vêm para cá? Isso aqui são riscos extremos que a gente chama. Esses riscos Uhum. extremos aqui são riscos que possuem baixa probabilidade, tá vendo? De Sim, ocorrência, mas o risco é alto. O que é sim, risco alto? O valor financeiro dele é alto, certo. tá certo? Isso que a gente está pensando em risco. Risco, toda vez que fala de risco, está falando isso aqui, tá bom? Dinheiro.
que acontece? Aqui é a É, probabilidade a de gente também ocorrência. considera vidas lá, né? Como risco, né? Porque vida é caro pra caramba, né? É o fator mais É, caro que você tem. é verdade. Então, o que acontece aqui? Esse risco que você tem aqui, que aconteceu lá, por exemplo, são riscos que acontecem aqui, tá? Por exemplo, Certo. puxa, uma colisão. Você não estava esperando. Você fala assim, cara, uma colisão é uma coisa que alguém, sei lá, dormiu ou aconteceu, perdeu. A gente já fez um procedimento para não acontecer mais, treinamos a Isso aí. galera. Enfim, você resolveu o problema, né? Pensando que nem num tsunami, que agora já tem as novas barreiras para as termonucleares que ficam no mar, etc e tal, né? O que acontece aqui? Uma das coisas que se faz dentro de. Eu vou falar como que a gente fazia na financeira. Quando eu falo financeira, financeira é banco, tá? No mercado Uhum. financeiro. Quando você tem riscos extremos, que o risco é tão alto que você pode liquidar o banco por um problema, o que você faz é um seguro. Aham. Entendeu? Entendi. Então, o que eu tô querendo dizer para você é assim, olha, você pode ter coisas nesses riscos extremos aqui que é tão caro fazer qualquer contingencionamento, é tão caro fazer um contingencionamento que você faz um seguro. O que for o Certo. risco aqui, principalmente essa primeira, na verdade essa primeira parte aqui, né? Aqui assim, a gente faz contingencionamento. Provisão. Contingencionamento significa provisão. Você provisiona valor de problemas. Quando você vai tendo riscos aqui demais, você faz seguro. Entendeu? Então, se você levanta uma matriz de risco e você vê que a probabilidade é baixa de ocorrência, mas valor muito alto, então você pode levantar essa hipótese para os seus chefes. Assim, se a gente fizer um seguro, será que tem alguém? Tem aí seguradora tem de monte, eles faziam os cálculos do seguro e Hum. faz Ou, sei lá, uma garantia estendida com o fornecedor. garantia Eu estendida com o posso. fornecedor também. É, Opa, ok. Tá. mesma ideia. Legal. Mesma ideia. Certo. Ahn, Ok. Então, onde eu tô seguindo certo. Nada de tirar dados. Não, Aqui eu posso separar a minha análise, mas não tirar os dados da minha base. é isso Perfeito. aí. É isso aí. Você separa, faz tudo separados, mas não tira. Nesse seu caso, você pode pegar aquele ponto específico. Como que você pode resolver aquele problema daquele ponto específico, por exemplo, que você tem lá? Você pode fazer uma nota, que aquilo foi um caso especial, mas para não retirar aquele dado lá, você pode substituir aquele dado pela média geral que você tem. Ah, Uma possibilidade um. Você fala, olha, isso aqui foi um risco extremo, aconteceu assim, assim, assado, então este ponto especificamente estou substituindo pela média dos dados. Esse é a primeira ideia. Mas para uhum, você ver isso, você tem que ver a distribuição dos dados. O que eu estou querendo dizer? Se a gente voltar para esse nosso exemplo aqui, é certo. muito mais interessante você substituir um valor pela mediana do que pela média. Sim. Porque a média, Ah, onde caiu a entendi. média, ela tem muito menos concentração do que a própria mediana. Então é mais interessante você substituir pela mediana dos valores. Aqui, neste nosso exemplo. Por, Certo. porque colocando um valor na mediana, você não vai alterar a distribuição. Ele vai ficar aqui dentro, tá todo mundo ok. Então eu posso pegar, por exemplo, como que a gente pode resolver esses probleminhas aqui? Eu posso pegar todos esses probleminhas aqui e jogar a mediana. Eu vou aumentar um pouquinho essa mediana, mas não vai fazer diferença. Entendeu? É uma forma, Entendi. é uma ideia. Tá certo? Ou você monta cenários, fazendo substituição por mediana, fazendo substituição por média, e vê quais são as probabilidades de cenário e como eles ficam. Entendeu? Porque no final das contas, as pessoas vão ter que tomar decisões em cima de cenários que você leva. Essa é uma outra hipótese. Então, só para reforçar aqui, Pode falar. se a minha média tivesse mais aqui embaixo. Mas Não. aqui, Eu tô vendo a essa questão. concentração. Isso é para. Quando eu. Aqui nesse caso, eu vou escolher a minha mediana, né? Que é o Uhum. vermelho. Porque eu tenho mais concentração, ou seja, eu tenho dados mais. É mais provável que aconteça a mediana que a média.
Uhum. É isso? Isso. Perfeito. Perfeito. Então É tá. isso aí. Tá. Exatamente isso. Então vou anotar aqui. Tá. Variabilidade. Então a gente olha muito a variabilidade. Perfeito, professor. Tudo bem até aí? Tudo certo. Ó, Tá. e Tô esse adorando. legal, valeu. Esse histograma aí, aqui é um histograma que ele está dando um histograma por quantidade, tá? Por frequência absoluta, ou seja, quantidade absoluta, não é frequência relativa, Uhum. tá? Isso é, Certo. tá certo. A gente vai chegar lá, tem um jeitinho de fazer, depois é bem tranquilo. Mas o que eu queria te mostrar agora é o seguinte, lembra a série temporal que você Uhum. fez? Lembro. Deixa eu ver se eu fiz, deixa eu ver se eu cheguei a fazer série temporal. Cheguei, Do ok? estado, sim. Aqui, certo? Olha isso aqui agora. Então, a gente fez a série temporal, eles são essas daqui, a gente viu tendência, tem uma subida, desce, legal. Agora, olha isso aqui. Eu vou apagar esse cara aqui por enquanto, a gente Tá. vai ver transformadas. Olha isso aqui, eu vou pegar agora e vou inserir uma ideia aqui, só que ó, cadê? Inserir gráfico, selecionar dados, adicionar valores, tô aqui, a gente tá colocando esse cara, certo? Certo. Aqui no rótulo de dado, eu vou colocar a safra. Vamos lá de safra. Ah, ok. Puxar a safra. Só isso. Tá? Olha só. Hum. Agora você tem a distribuição por safra. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma ajeitada rápida aqui. Formatar sem preenchimento. Só pra... Oh, caramba. Deixa eu ver. Um Ctrl Z aqui. Volta. Selecionar aqui. Formatar sem preenchimento. E tirar as bolinhas. Tirar todas as distribuições aqui. Botão direito, formatar série de dados, mostrar pontos internos, não. Pronto. Agora aqui, olha que interessante. Você tem a distribuição por mês. Esses meses começam a te mostrar algumas coisas que são o seguinte. Você está falando de distribuição por mês, não por categoria. O que significa se você fizesse para cada mês a média dos meses e traçasse uma projeção? Significaria que você teria a ligação entre esses pontos aqui médios, tá vendo? Aham. Sim. Isso que me chamou a atenção foi a média agora dos meses. Só que se você utilizar a mediana, ficaria diferente. Ficaria abaixo. Sim. Só que a mediana em praticamente todos tem uma variabilidade menor, né? Com alguns meses ali de exceção, mas a maioria das medianas tem menor variabilidade, pelo que eu entendo. É assim, eu acho que você está querendo dizer o seguinte, entre o primeiro quartil e a mediana são bem próximos, é isso, né? A variabilidade são bem Uhum, isso, próximas. isso. Isso, isso, exatamente. É porque a mediana, ela não mostra uma variabilidade, mas se você consegue ver uma variabilidade se você relacioná-la com o outro quartil, Isso, certo, eu entendeu? E o entendi. Tenho que tamanho, relacionar com o quartil, então. isso, e o tamanho da caixa te mostra o quão, o quanto de variância, aí a palavra é variância mesmo, lembra aquela ideia de variância? Desvio Uhum, padrão? sim. Quanto maior a sua caixa aqui, maior é o desvio padrão. Então, o que a gente já tem aqui? A gente sabe o seguinte, que o mês de julho, por exemplo, nesse caso, é um mês que você vai vender muita coisa com baixo valor. Uhum, Tá vendo? Porque o mil tá aqui. sim, O mil tá nessa linha. Deixa eu ver se eu sim. consigo colocar aqui linhas de grade. Aqui, pronto, só para te ter uma ideia. Ó, tá vendo? Ele tá bem em cima do meu aqui.
Aqui tá. Tipo, eu não vou talvez vender além, posso vender alguma coisa acima, mas a expectativa, vamos dizer, o esperado é que eu venda até 1.000 ali. Exatamente. No mês ruim. Coisas com valor, tá. Itens com valor até R$ 1.000, isso? É isso aí, Perfeito. tá? Nossa. Você tem 3 outliers apenas, ó. Sim, sim. Daí é aquilo que a gente fala, né? É o valor esperado, né? Que a gente espera. Pode, tem uma probabilidade de ficar acima, mas aí já tem que falar de intervalo de confiança e tal. Mas esse é o meu valor esperado. Exatamente. E a Perfeito. probabilidade para acontecer é bem baixa. Ou seja, até aqui, se você usar esses valores até aqui, você tem 75% das coisas acontecendo até aqui em cima. E você tem as maiores variabilidades no mês de março, por exemplo, são as maiores caixinhas, novembro, setembro e agosto, maio e abril. Tá vendo? Certo. Só que o interessante é que que a gente começa a notar o seguinte, por exemplo, o mês de março, apesar de ter uma variabilidade alta, uma alta variância, um alto desvio padrão, enfim, aqui o mês de março, você tem muito, tá muito concentrado, tá vendo? São valores, ou seja, tá muito concentrado em valores muito baixos a sua venda, Sim, sim. entendeu? Que acontece aqui em março. A mesma coisa que você tem aqui em dezembro, tá? Fevereiro. Então você começa a ter, Certo. a gente começa a entender como que ocorre como que são as distribuições de valores para cada mês. Essa ideia aqui. Então a gente fez essa. Então isso aqui é a distribuição. Isso aqui é. Deixa eu só apagar isso aqui. Distribuição de valores para cada mês. Esse é o primeiro ponto. Aí aqui, olha que interessante que a gente pode fazer. Só copiar e colar, tá? Eu copiei e colei o próprio gráfico. Certo. Só que aqui, ao invés de fazer por mês, eu vou fazer no meu aqui, você pode fazer por cidade, por grupo de estado. Que é só vir aqui, ó. Selecionar dados, série, editar. Opa, aqui não, perdão. É aqui. Eu apago esse cara, coloco o grupo de estados aqui. Certo. Aí ele vai ter somente 4 grupos. Mas você já tem ideia como funciona. Nesse caso aqui, o grupo G1 é o que tem maior variância. Tá vendo aqui? Dos estados do G1 tem maior variância. E os outliers são os mais altos. Mas lá na nossa outra análise, ele é o cara, ele e o G4 são 66%, né, da nossa, de quantidade e percentual acumulado, né? Isso, esse aqui e esse aqui, não é isso? Perfeito, só que esse cara também é o que tem uma variabilidade maior, então. Sim. Ou seja, você vende mais para esses estados, só que é mais pulverizado. Certo. Entendeu a ideia? Ou seja, entendi você tem valores mais pulverizados. Aqui, principalmente nesse aqui. Esse aqui não é tão pulverizado os valores são mais baixos e mais concentrados até a mediana. Os valores mais baixos. Aqui, para o G3 e G2, os valores não são tão pulverizados. São mais baixos, mas não são tão pulverizados. Vantagem disso é que você sabe, fica mais fácil para gerenciar uma coisa dessa. Né? Sim. Esse aqui que tem o grupo 3 tem a média tá bem próxima ali do terceiro quartil, né? Exatamente. Tá. Então, ele é bem, se a gente for pensar como isso daqui, como se a média está bem próxima do terceiro quartil, significa que isso aqui é mais baixo e ele tem a caldinha dele vai indo mais sinuoso aqui. Tá, é maior então a cauda. Perfeito.
Ok, Esses são os gráficos de box plot. certo. Você conseguiu. Eu tinha visto no teu workshop lá. Nunca tinha Você não chegou. feito, Ah, tá. Não chegou a nunca usar. tinha feito ou usado, daí eu vi lá no teu workshop, achei interessante. Num único gráfico tu tem muitas medidas, né? Muita, muita, É, muita informação. O sim, mais. E é um gráfico que traz informação pra caramba, entre os estatísticos é bastante conhecido. O único detalhe, assim, para você começar a usar, o que eu pode. Quero começar a usar amanhã, fica à vontade. Só recomendo para quem você for mostrar ir apresentando devagar, sim, entendeu? E como ele traz bastante informação, então com um único gráfico você consegue explicar muita coisa, entendeu? E daí a pessoa precisa ir indo devagar para ir assimilando o que está acontecendo, entendeu? E aí as sim. perguntas que geralmente surgem com gráfico como esse daí é assim: o que são essas bolinhas aqui? É, a Ah, primeira coisa, certo? essas bolinhas são os valores extremos. Nossa, por que a gente tem esses valores extremos? O que são eles? Entendeu? Aí então assim, é legal ter esses valores extremos bem mapeados, bem Sim, explicadinhos, entendeu? Fala assim, ó, esses valores são isso, estão nessa categoria, no caso seu lá para custo, significa isso, aconteceu tal coisa. Dependendo como for, o seu deve ser mais padronizado os valores de. Quando eu falo padronizado, a maioria das coisas acho que não vai ter tanto outlier. Não é para ter, teoricamente, ainda mais quando é valor de custo de máquina padronizado, né? né? É. O custo tem que ser Não, recorrente, senão você quebra firme, né? É, não, eu vou dizer assim, ó, não afirmo, mas posso fazer um estudo para a gente. Não vou afirmar, porque se tiver mas muita coisa fora, aí vocês vão ter que olhar. Falar, caramba, cara, por que tá tanto outlier? Sabe sim, assim, tem que estar. sim. Porque é uma máquina, né? Então espera-se que a manutenção seja sempre constante. E assim, o custo de É, manutenção aumente aqui no Brasil devido a questões de dólar no caso cambial, e inflação, né? Aí, ok, tem uma tendência ao longo do tempo, mas outliers é que entra no caso, como você falou, puta, tivemos uma colisão na máquina, a máquina ou sim. alguém bateu nela, um caminhão, coisa do tipo, ok, né? Aí Ou também, né? Acredito que quando eu começo a ter muitos outliers, tá na hora de eu fazer uma análise no meu equipamento para ver se não tá na hora de substituir ele, né? É também, também uma forma de ver isso. também, Sei lá. Estou pensando, vou sim, pensar sobre. sim, e aí dá para começar a levantar uma ideia de curvas de quando substituir equipamento, né? Sim, é, Porque daí você encontra um limite, né? Você fala, opa, esse sim, cara aqui está chegando, você consegue fazer um KPI, um indicador para isso. Fala, olha, esse cara daqui tanto tempo ele vai chegar nessa faixa aqui, que é uma faixa de substituição. Se a gente continuar sim. com ele, essa máquina para de dar lucro pra gente. Por, Só vai dar prejuízo. sim, porque na área de manutenção, ela é uma área que ela quer sempre reduzir custo, tá? Uhum, Conversa com qualquer pessoa da manutenção. Todo mundo quer, né? Por exemplo, tu não quer ficar gastando dinheiro com manutenção do teu carro, né? Tu quer uhum, que. Então é sempre cortar custo. E às vezes tem máquinas que o custo médio ou custo esperado dela é um custo alto, né? De manter ela, né? sim, Então, e tem muita gente que não entende isso. A diretoria quer um custo baixo, mas olha, o que eu ando mostrando, né, tentando mostrar, ó, daqui para baixo, tu já está num custo ótimo, sabe? O uhum, custo médio dessa máquina ao longo do tempo, comparado com outras máquinas, é um custo bom. Tu tem que gastar isso, conforme-se. Se tu quer que ela tenha essa disponibilidade, tu tem que te conformar com esse custo, né? Então eu acho que também é uma forma de utilizar esse gráfico aqui. Dá para dá para pensar em como posso utilizar ele. Mas é sim. bacana, E né? você está falando de custo médio e tal, é, levantar essa ideia aqui de custo
Uhum. Esse histograma de custo aqui, você começa a ter por máquina, dá um trabalhão, porque você vai ter que fazer por máquina, não sei quantas máquinas você tem. Você Sim, pega as sim, principais máquinas lá e de repente, ao invés de trabalhar com média, compensa trabalhar com mediano. sim, sim. É, mas aí quem vai me responder isso é o histograma, O box plot, fazendo o box plot, isso que vai me responder. exatamente. Perfeito. Perceba que até agora a gente não viu nada de matemática. A gente só está vendo a interpretação que os gráficos nos dá, perdão, a gente está vendo, tirando informação de valor de gráfico e Sim, tabela. sim. E eu gosto bastante, E assim, já, professor. Eu e vou já dizer que dá até para é ver coisa, confortável. e já dá para ver coisa pra caramba, né? Eu digo que é até confortável olhar assim para o gráfico, sabe? Porque não sei, não sei se é muito tempo já trabalhando assim, mas parece, né, que é mais fácil de ver algumas coisas, às vezes entender, né? Uhum. Mas que bom que você tá Então, captando a ideia. Tô ah, contente. eu questiono bastante, professor, porque Porque essa é a eu quero ideia. entender. Eu não Mas você precisa quero, entender. eu não quero olhar um gráfico e não entender o que ele quer me dizer. Eu quero olhar e quero, pô, legal, é isso aqui mesmo. Vamos pro próximo. É isso aí. Essa é a ideia. Tem que ser. Estamos no caminho certo. Tem que compreender os gráficos, o que ele significa, como tirar a informação de valor dos gráficos e aplicar lá nas suas coisas. Se você não aplicar, vai ficar somente mais um curso. Não adiantou nada. Não é essa Não, a ideia. A não, ideia é fazer a aplicação. Você for olhar e falar assim: ah, isso aqui eu consigo colocar lá. Ah, aqui eu consigo ver isso aqui. perfeito. É isso aí, professor. Bom, então eu vou depois fazer esse cara aqui pra gente. Vou Ah, colocar o PDF. aí, desculpa, professor. Aqui, então, hoje a gente relacionou uma qualitativa, que foi a safra, versus a quantitativa, que foi o Valor. total. Deixa eu ver aqui, foi Amount. só valor, né? Não foi nem lucro, né? Tá. É isso Só aí. o total da compra. Perfeito. Aqui tem. Vale. Pode falar. Eu te falo. Não, eu imagino que depois, olhando o lucro, vai dar outras respostas pra gente, né? Tipo, onde vale a pena, onde não vale a pena. É isso aí, doutor. Aí que vai ficar interessante. Perfeito, Aí que perfeito. acontece. O que dá para fazer com coisas assim, né? É que a gente não está categorizando ainda trabalhando com outra base, mas a questão é a seguinte: aqui dá para ter uma ideia de fazer o ticket médio, né? O valor unitário, enfim, PU, o ticket médio, cada um chama de um jeito, tanto da venda quanto do lucro, né? Que é Certo. uma ideia, que é só dividir uma coisa pela outra. Dividir isso por isso, para criar uma terceira variável calculada, essa é uma ideia. E fazer as mesmas distribuições para o profit aqui. Aí a gente começa a ver o que acontece e ver o quanto de pancadaria está sofrendo a situação. Dá para perceber que esses caras não são muito bons de lucro, não, né? Pois é, né? Não. Deve ser o. Eu não Eles não são entendi muito se bons. o lucro é. Mas é a base de dados, né? Não vamos discutir com ela. Sim, então, eu não sei como que eles conseguem, de repente, os caras. Será que não é um custo? Não, mas aí tem positivo ali. Ó. Ele diz, esse aqui tira o custo de logística, alguma coisa, e o que sobra é o lucro. Mas. A gente vai analisar. Aí é o seguinte, você quer continuar. Aí é uma pergunta que hoje é terça-feira e aí você tem todo o seu trabalho. Se você quiser fazer alguma coisa para quinta-feira, você fica à vontade, senão a gente vai continuar a partir daqui. Tá bom? Quinta, a gente Não, mudou, hoje é. agora Não, é perdão. É quarta. quarta. Vamos Nossa, para eu tô quarta. pensando que hoje é terça, desculpa, que eu tava com.
Fiquei tanto tempo dando aula pro Felipe de terça e quinta que minha cabeça solidificou. Foi tranquilo. Não, tranquilo. O... Deixa eu ver, professor. Se der tempo, Quer me dar alguma tarefa? se der tempo, faz essa mesma ideia que a gente fez aqui, essas distribuições, só que pro profit, pro lucro. Tá, perfeito. Não, Se der perfeito. tempo, Eu vou. tá? Mas não Tá. se apoquente não, porque senão também fica uma correria desgraçada e se chega quarta-feira você tá quebrada, entendeu? Não, mas é que eu gosto, professor. Esse é o problema. É coisa que eu gosto de fazer. Então beleza, então pode fazer pela quantidade e você pode calcular aqui o ticket médio. Então tá. O ticket médio pro amount, é um dividido pelo outro. Depois a gente aprofunda no estudo na base transacional. E Tá. aí tem que ver lá qual que é a categoria que mais dá lucro, qual que menos dá lucro. E aqui é o ticket médio pelo profit. Tá. O ticket médio eu vou dividir o amount pelo profit, né? Isso. Perfeito. E aí você vê Então. 1 a 1 aqui. Se você faz uma divisão pela outra, aqui você tem linha a linha. Quando você for fazer quando você for fazer uma base resumo, quando você vai fazer por estado, para você conseguir achar o ticket médio por G1, por G2 e tal, você tem que fazer a soma desse cara, por exemplo, somar todos os de G2. Você soma todo mundo aqui e divide aí as somas uma pela outra. Você tem o ticket médio. Sacou? Tá. Esse ticket médio que a gente está falando aqui por linha, vamos fazer o por linha, por ordem, né? Isso, você pode fazer você faz por linha. Só que daí esses valores por linhas que você faz aqui, você consegue ver o ticket médio por distribuição. Tá certo? Agora você fala assim, qual que é o ticket médio por estado? Por grupos de estado, por exemplo. Perfeito. O ticket médio por grupo de estado, você tem que fazer a somatória somatória da quantidade e dividir um pelo outro. Você não pode simplesmente tirar a média das linhas aqui que dá ruim. Por que dá ruim? Porque esses números aqui são números, não é um a um. Você não tem isso aqui não é a quantidade 1. Isso aqui não é o mesmo, ou melhor, todos não são a mesma quantidade. Não é 19 para todo mundo. Então, por isso que você não pode simplesmente calcular e tirar a média. Estragou, cagou, não pode. Tá. Então, eu somo tudo que for de estado, tudo que for de G2 e faço por... Perfeito, faço por estado. Até marquei aqui, fazer o ticket médio por grupos. Isso. Perfeito. Tá, então a minha tarefa, né, vamos aqui junto, fazer os tickets médios. Eu já anotei lá na outra quais são. O que mais que era para fazer? E o gráfico de distribuição do lucro. Como a gente fez aqui no análise 4 na ordenação. Tanto por tempo quanto por estado. Fazer os gráficos de distribuição. Que nem na aula. Perfeito. Então tá, professor. Mais alguma coisa? É isso aí, né? Tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos... Depois tem bastante coisa pra ir estudando, pra ir fazendo. A gente vai tirando a teoria em cima disso. Aí eu vou escrever isso aqui, eu escrevo amanhã, assim que ele vai editando e vai rodando as aulas editadas pra mim, eu escrevo isso aqui, tudo, eu faço o PDF e coloco lá também. Tá bom? Perfeito. Tá? Que hoje o principal fator foi fazer essas interpretações. Eu não vou nem colocar a história ainda das transformações. Tá certo? Deixa mais pra frente de a gente falar sobre transformação, senão vai ficar muita coisa numa aula só. Tá, não, tranquilo. Não, bom? Tá ótimo. Perfeito, então, professor. Até quarta, 7, então? Quarta, 7. Perfeito. Show de bola. E o Ricardo... O Ricardo não me respondeu mais. Eu acho que ele perdeu a internet lá, porque eu mandei mensagem para ele, como fala o WhatsApp. Assim, a minha mensagem saiu daqui, mas não chegou lá, não. Só tem um risquinho. Eu não sei o que significa um risquinho. Um risquinho significa que saiu, mas não chegou, né? Eu acho que é isso aí.
De 2 é que a pessoa recebeu. Ele E nem 2 recebeu. Acho que caiu a internet dele lá. pode ter sido porque, pelo que eu vi, assim, só caiu. Ele nem falou nada, assim. É, Não... Então tá, professor. eu converso com ele. Cara, muito obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço, professor. Eu Forte que agradeço. abraço. Muito obrigada. Até quarta. Até Tchau. quarta. Tchau, tchau.